Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Instruções dos Espíritos. O orgulho e a humildade. Lacordaire, Constantina, 1863. 11. Que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concede a missão de trazer o esclarecimento. Bendito seja pela oportunidade que nos oferece em poder ajudar no adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem tornando minha palavra compreensível e que me concedam a graça de colocá-la ao alcance de todos. Aos encarnados que estão em dificuldade e procuram a luz, que a vontade de Deus me auxilie a fazê-la brilhar em seus olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens, e os grandes exemplos que dela tiveram foram muito pouco seguidos. Será que sem humildade poderemos ser caridosos para com o nosso próximo? Claro que não. A humildade iguala as criaturas, mostrando que todos são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e as conduz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salva. Lembrem-se de sua humildade que o fez tão grande, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que tanto os títulos quanto as riquezas são as recompensas dadas por seus méritos, e que sua origem é mais pura que a do pobre. Acreditam que os bens materiais lhes são devidos por direito, e, quando Deus os retira, acusam-no de injusto. Ridícula cegueira! Por acaso Deus distingue alguém pelo corpo? O corpo do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio, portanto, nunca atribuam a ele as ideias criadas pelos cérebros orgulhosos que possuem. Rico, enquanto você dorme em seus aposentos dourados, ao abrigo do frio, milhares de irmãos, iguais a você, dormem na sarjeta. O infeliz que passa fome também é seu semelhante. Sei que com estas palavras o seu orgulho se revolta. Você até concordará em dar-lhe uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O que? Dirá você. Eu, descendente de sangue nobre, um dos poderosos da terra, serei igual a esse miserável que se veste com trapos? Ilusão de falsos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão abaixo de mim? É verdade que as roupas de vocês em nada se parecem, mas se os dois ficassem sem elas, que diferença haveria entre ambos? A nobreza do sangue, você dirá. Porém, a química não encontrou até hoje diferença alguma entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o sangue do senhor e o do escravo. Quem garante que você outrora também já não foi um miserável como ele, que não pediu esmola, que não pedirá um dia a esse mesmo que hoje está sendo desprezado por você? Por acaso as riquezas são eternas? Não acabam juntamente com a morte do corpo? Lance sobre você um pouco de humildade.
Coloque os olhos na realidade das coisas deste mundo, sobre o que realmente faz com que um seja superior e o outro inferior. Lembre que a morte chegará para você, assim como chega para os outros, e que os títulos não o preservarão dela. Que ela poderá chegar amanhã, hoje ou a qualquer momento. E se ainda assim permanece com todo esse orgulho, então eu lastimo muito, porque você será digno de piedade. Orgulhoso, o que você era antes de ser nobre e poderoso. Talvez tenha sido mais humilde que o último dos seus criados. Curve a fronte orgulhosa, porque Deus poderá rebaixá-la no momento em que ela estiver mais elevada. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados da mesma matéria. Os títulos e os nomes em nada modificam o corpo, pois eles também irão para o túmulo e não garantirão a você a felicidade prometida aos eleitos. Apenas a caridade e a humildade são os verdadeiros títulos de nobreza. Pobre criatura, você é mãe, seus filhos sofrem, estão com frio e com fome, e ainda assim vai, curvada sob o peso da cruz que carrega, humilhar-se para lhe conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de você, quanto é nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Ele concede o reino dos céus. E você, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, entregue às privações. Por que esses pensamentos tristes? Por que chorar? Eleva o olhar a Deus, que é piedoso e sereno. Aos pássaros, Ele dá o alimento. Confia, pois o Senhor não irá abandoná-la. O ruído das festas e dos prazeres mundanos faz acelerar seu coração. Você também gostaria de enfeitar a cabeça com flores e misturar-se aos felizes da terra. Queria ser como essas mulheres extravagantes e risonhas que passam. Gostaria de ser rica. Criança, é melhor ficar calada. Se você soubesse quantas lágrimas e dores sem fim estão escondidas sobre esses vestidos bordados, quantos lamentos são abafados pelo ruído dessa orquestra alegre, preferiria seu quarto humilde e a pobreza. Conserve-se pura aos olhos de Deus, se não quiser que seu anjo da guarda se retire e volte para ele, escondendo o rosto com suas asas brancas, pois se ele a abandonar neste mundo, com os seus remorsos, deixando-a sem guia e sem apoio, estará perdida. Restará apenas aguardar a punição reparadora quando retornar ao mundo espiritual. Todos aqueles que sofrem com as injustiças dos homens, sejam tolerantes para com as faltas de seus irmãos, lembrando que vocês também não estão isentos de culpa. Isso é ser caridoso e também humilde. Se estão sofrendo por calúnias, curvem a cabeça diante dessa prova. Que importância podem ter as calúnias do mundo se possuem a conduta reta? Deus não poderá recompensá-los? Suportar com coragem e resignação as humilhações do homem é possuir humildade. É também reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Os homens esqueceram as leis de Deus que o Cristo veio ensinar. Será preciso que ele retorne à terra para relembrá-los? Precisará expulsar de novo os vendedores do templo que desonraram a casa de Deus, que deveria ser apenas uma casa de oração? Será que, se Deus conceder aos homens a graça de receber o Cristo novamente, não irão renegá-lo, como fizeram antigamente? Talvez o chamassem mais uma vez de maldito,
porque ele atacaria o orgulho dos fariseus modernos. É bem possível que o fizessem percorrer de novo o caminho do Monte Gólgota, nos arredores de Jerusalém, onde foi crucificado. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para fabricar um ídolo em forma de um bezerro de ouro para que pudessem adorá-lo. Vocês, criaturas civilizadas, procedem como eles. O Cristo nos deixou sua doutrina e nos deu o exemplo de todas as virtudes. Mesmo assim, os homens abandonaram tudo, tanto os exemplos como os ensinamentos. Cada um, com suas paixões, construiu um Deus ao seu modo. Para uns, um Deus terrível e sanguinário. Para outros, um Deus despreocupado com as coisas deste mundo. O Deus que fizeram é ainda o mesmo bezerro de ouro que cada qual adapta ao seu jeito e às suas ideias. Despertem para a realidade, meus irmãos, meus amigos. Que a voz dos Espíritos toque o coração de todos. Sejam generosos e caridosos, mas sem ostentação. Ou seja, façam o bem com humildade. Que cada um destrua, pouco a pouco, os altares que ergueu ao orgulho. Resumindo, sejam verdadeiros cristãos e terão o reino da verdade. Deus nos dá muitas provas de sua bondade. Não duvidem mais. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Sempre que o Senhor der uma manifestação de sua clemência, que o seu enviado celeste possa encontrá-los reunidos e formando uma grande família. Que seus corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele trará. Que o mensageiro encontre em seu caminho apenas as flores que colocaram nele por terem retornado ao bem, à caridade e à fraternidade. Procedendo assim, o mundo em que vivem se tornará um paraíso terreno. Porém, se permanecerem insensíveis à voz dos espíritos enviados para purificar e renovar a sociedade civilizada, rica em conhecimentos científicos e tão pobre de bons sentimentos, só restará a vocês chorar e lastimar pela sua sorte. Mas não será assim. Voltem ao Pai e, então, todos nós que contribuímos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo ao Senhor por sua inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos e séculos. Que assim seja.